Hoje, nessa última aula de MA12, vamos fazer os últimos 4 exercícios. Questão 33. Sendo x positivo, determine o valor mínimo de f de x, definido como x mais 4x. Melhor, x mais 4 sobre x. Perceba que, conforme o x avança, essa parcela aumenta, mas esta parcela diminui. Primeiramente, ela diminui bem rápido, né? É uma hipérbole. Ela diminui bem rápido e depois ela vai diminuindo cada vez menos. Então, dá para a gente ter uma ideia que existe um mínimo. E queremos encontrar esse mínimo. Vamos lá. Para isso, nós vamos usar desigualdade das médias. Bem, vamos chamar x1 de x e x2 de 4 sobre x. E vamos encontrar as médias aritmética e geométrica desses dois valores. A média aritmética vai ser 1 mais o outro dividido por 2. 1 mais o outro dividido por 2 quer dizer o próprio f de x dividido por 2. E g? Quando eu faço o produto dos dois, ele dá 4. Daí eu extraio a raiz quadrada. Quadrada por ser 2. Seria a raiz cúbica se fosse 3 números, e assim por diante. Daí extrai a raiz quadrada de 4, dá 2. Aplicando a desigualdade das médias, que diz que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica, fica como f de x sobre 2 é maior ou igual a 2. Então, quer dizer que f de x é maior ou igual a 4. Então, obviamente, o menor valor possível de f é 4. F mínimo é 4. Tranquilo. Vamos ver essa aqui. A população de um país cresceu 44% em uma década e cresceu 21% na década seguinte. Qual é aproximadamente a taxa média decenal de crescimento nesses 20 anos? Então, eu representei aqui nesse quadro. Ele estava a 100, aumentou 44%, foi para 144. Aumentou 21%, daí eu fiz esse valor mais 21% dele. Deu 174,24. Agora eu quero saber qual é a taxa que vai direto do 100 para 174. Bem, como eu usei o número 100 aqui, arbitrariamente, fica fácil de enxergar, né? Então, houve um aumento de 74,24%. Com essa resposta. A gente poderia ter feito direto usando essa fórmula alternativa. Se houve aumento, quer dizer que eu uso o fator 1 mais i. Então, eu uso 1 mais i para o primeiro acréscimo, 1 mais i para o segundo acréscimo. Fazendo o produto dos dois, eu tenho o fator direto, 1 mais i. Chamei aqui de índice 1 e 2, né? E aqui índice m, que é o que nós queremos. Então, o que é i com índice m? Faz a continha, dá exatamente 74,24%. Essa maneira é preferível. Assim é a maneira que a gente faria para os nossos alunos do colégio. Questão 35. Calcule as médias aritmética, geométrica, harmônica ponderadas
dos números 8, 18 e 48 com pesos iguais a 1, 1 e 0,5, respectivamente. Então, todos nós conhecemos a média aritmética ponderada. Por exemplo, para cálculo da média final, no final do ano letivo, em que cada bimestre tem um peso. Mas e as outras médias ponderadas? Não são tão conhecidas assim, né? Então vamos ver. Aqui eu tenho a média aritmética ponderada, que nós conhecemos. A média aritmética ponderada deu 20. Agora a geométrica. Geométrica ponderada a gente faz assim. Cada um dos números que estão multiplicados são elevados aos seus respectivos pesos. E depois, em vez de ser 1 sobre n, n para nós vai ser agora a soma dos pesos. Então fica assim, fazendo a continha. A gente não tem a obrigação de responder esse resultado aqui, né? A gente pararia aqui. E a harmônica, como é que fica? Então, agora fica aqui, em vez de ser n, a soma dos pesos. E embaixo seria os inversos multiplicados pelos pesos. Então fica assim. Fazendo a continha, temos aproximadamente 13,1. Tem que observar o seguinte, continua valendo a desigualdade das médias. A aritmética é maior que a geométrica, que por sua vez é maior do que a harmônica. A última questão 36. Aqui nós vamos resolver dinamicamente. 7 pontos são selecionados dentro de um retângulo 3x4. Prove que há 2 desses pontos, tais que a distância entre eles é no máximo igual à raiz quadrada de 5. Então vamos pensar no pior dos casos. O pior dos casos é o seguinte, eu pego esse retângulo 3x4 e decomponho ele em 6 retângulos iguais, que mede 1 por 2. Então, no pior dos casos, eu vou pensar em um ponto em cada retângulo, para que não aconteça isso. Bem, só que aqui eu tenho 6 pontos. Certamente, o 7º ponto não tem jeito. Ele vai ter que entrar num desses 6. E quando ele entrar num desses 6, ele vai formar par com quem já está no retângulozinho. Então, qual a maior distância entre esses dois? Maior distância entre os dois corresponde à medida da diagonal desse retângulo. Como é um retângulo 1 por 2, a diagonal mede a raiz quadrada de 5, pela relação de Pitágoras. Como podemos escrever isto? Então, primeiramente, vamos decompor o retângulo em 6 retângulos menores, 1 por 2. Como há 7 pontos, pelo princípio das gavetas, existe pelo menos um par de pontos que estão no mesmo retângulo. Quer dizer, esses 7 pontos eu vou colocar num desses retângulos que já contém um. Daí forma o par. Estes 2 pontos atendem à seguinte propriedade. A distância entre eles é no máximo igual à diagonal do retângulo. Ou seja, a distância é no máximo raiz quadrada de 5. Vamos conversar.